Bora, rapaziada, mais uma questãozinha para conta aí. Vamos para a questão de número 6, ok? Assinale a alternativa em que se faz correta análise das informações textuais. Então, aqui é um tipo de questão que ela vai trabalhar vários assuntos, por isso que ela está aqui. Ela vai trabalhar significado entre períodos, não deixa de ser uma significação, mas aí trabalha bem essa parte de, vamos dizer assim, a conjunção, ou a circunstância em que as orações estão interligadas, tá ok? Vai trabalhar também significado propriamente dito de palavras e emprego de pontuação. Então, é uma questão bem completinha, né? Vamos lá, então. Questão, né, alternativa A. No trecho, teve um pequeno pesadelo, acordou sobressaltada. Então, olha só, moçada. Qual a relação que se estabelece entre essas duas orações? Teve um pesadelo, ou teve um pequeno pesadelo, acordou sobressaltada. Você concorda comigo que o fato de ela ter sonhado com algo ruim, o fato dela ter tido esse pesadelo, qual foi a consequência? Acordar sobressaltada, né? O que é acordar sobressaltada? É aquela acordar no susto, né? Quando você sonha e você de repente acorda até se levantando às vezes, né? Com aquela sensação de algo, que algo ruim aconteceu, né? Então, na verdade, aqui você consegue enxergar, nesse primeiro momento aqui, a causa, e num segundo momento aqui, a consequência. Né? A causa e a consequência, ok? Então, o fato dela ter tido o pesadelo fez com que ela acordasse sobressaltada. Como é que você poderia entender isso aí, né? Você poderia colocar assim, ó, teve um sonho tão ruim, né? Ó, teve um sonho tão ruim que acordou sobressaltada. Ó, teve um sonho tão ruim, que é o pesadelo, que acordou sobressaltada. Lembra esse tão, que, tanto, que, tamanho, que? Lembra a brincadeira que eu falei para vocês em sala, né? Quando você tem lá o tesão, vem a consequência, né? O tesão são os T's, tal, tanto, tamanho, em seguida que. Quando você tem essa né, construção de tão que, tal que, tamanho que, tanto que, você nem pensa. Ela está introduzindo aí uma oração consecutiva que indica a consequência. Então a relação, já que a sua subordinada seria a consequência, a principal passa a ser a causa. Então você poderia reescrever isso aí para você entender melhor que teve, olha lá, ó, teve um sonho tão, olha ele aqui, ó, tão ruim, que é o pesadelo, né? E aí vem a oração, ó, que acordou sobressaltada. E aí você tem aquilo que eu já falei para vocês, né? Que é a brincadeira, né? O tesão leva a consequência. Então você tem o tão aqui, ó. Tá vendo aí o tão? Tão que, tal que, tamanho que. Quando você tem essas estruturas aí, você nem pensa, né? Você já sabe que isso vai gerar causa e, no nosso caso, consequência. Então a relação é de causa e consequência. Pronto, filho. Mediante esse conhecimento, você chegou na sua alternativa correta, né? Então a alternativa correta para a gente aqui é a letra A, né? Essa é a nossa alternativa correta. Agora vamos lá. Na letra B de bola. No período. Mas nenhuma janela se abrirá. Disto eles têm certeza. A expressão nenhuma janela equivale a alguma janela? Não. Esse nenhum, nenhuma, ele pode ser, né, pronome indefinido? Pode. Só que ele é um pronome, né? Ele é um pronome de sentido negativo. O que ele indica aqui, ó, é uma negação, né? Não abrirá janela. Não se abrirá janela. É isso que ele quer dizer, tá? Então, nenhuma janela se abrirá. Então, o sentido dele aqui é negativo e não indefinido, tá? E não de uma janela qualquer. Tudo bem? Eu tenho até, vamos dizer assim, a ideia da indefinição, sim, mas principalmente da negação. Então, aqui o sentido é negativo.
e não de qualquer janela. Não tem o valor dessa indefinição que ele quer passar. Na C, na oração, a casa agora está absolutamente silenciosa. Eu lembro até que em sala com os alunos eu mencionei sobre a palavra absolutamente, né? Que você pode confundir isso como uma negativa, tá? Que é um advérbio de negação, mas nesse caso ele é afirmação. Ó. A casa agora está absolutamente silenciosa. O que ele quer dizer com esse absolutamente? Não que é o que a palavra absolutamente tem sentido negativo, sim, mas o absolutamente aqui significa que a casa está muito silenciosa. Veja, é uma casa qualquer? Não, é uma casa silenciosa. Então aqui está a qualidade, aqui está o meu adjetivo. E quem é que modifica adjetivo? Que esse camarada aqui está modificando silenciosa. Quem modifica adjetivo é advérbio, lembra disso? Então isso aqui é um adjunto adverbial. Classificação natural dele, beleza? Negação, né? Porém, aqui ele tem valor de quê? Aqui ele tem valor de muito silenciosa. Então aqui é intensidade. Então esse camaradinho aqui é de intensidade, né? E o contexto corrobora para você entender que isso não é uma negativa, né? E é o que ele está falando. Ele está falando que é o advérbio de sentido negativo. Ele é, né? Mas não nesse contexto. Dentro dessa oração, o valor dele é de muito, o valor dele é de bastante, né? Então ele é de intensidade, está fora. E na passagem, plantas que ela cultiva em latas vazias. Aí ele fala sobre essa vírgula aqui, ó. Do lixo acumulado no terreno ao lado. Aí ele fala que a vírgula poderia ser retirada sem prejuízo de sentido. Cuidado com essas questões, moçada. Olha só, leia a primeira questão. Ó. Plantas que ela cultiva em latas vazias. Então, quem é que cultiva? Ela. Ela cultiva o quê? Plantas. Agora, qual o local do cultivo dessas plantas? Em latas vazias. A procedência dessas latas vazias do lixo acumulado no terreno ao lado. Deu para entender? Às vezes fica meio confuso isso, né? Então, vamos lá, vamos exprimir isso aqui, ó. Plantas que ela cultiva em latas vazias. Essas latas vazias advêm de onde? Advêm do lixo acumulado no terreno ao lado. Então, as latas têm a procedência do lixo acumulado. Mas as plantas são cultivadas dentro das latas. Qual a origem dessas latas? Do lixo acumulado no terreno ao lado. Agora, se você retirar a vírgula daqui, se eu retirar a vírgula daqui, ó, plantas que ela cultiva em latas vazias do lixo acumulado no terreno ao lado, tá? E agora, qual o sentido que isso aí quer passar para você? Que ela cultiva latas vazias, né? Ó, plantas que ela cultiva em latas vazias do lixo acumulado no terreno ao lado. Ou seja, a impressão que dá aqui é que ela está cultivando o lixo. E não que ela utiliza as latas para cultivar as plantas. E sim, né, que o lixo gerou, né, vamos dizer assim, a matéria orgânica para ela cultivar. E não é isso que ela está falando. Tá? Ela só está falando que o que ela planta onde? Em latas vazias. E qual a origem dessas latas vazias? Do lixo acumulado. A vírgula faz isso. Se eu retirar essa vírgula desse contexto, a impressão que dá é que a matéria orgânica que ela utiliza para fazer o plantio é o lixo acumulado no terreno ao lado. E não é isso que ele quer passar. Então, se eu retirar a vírgula daqui, ela realmente vai fazer toda a diferença em relação ao contexto. E ele fala que não tem prejuízo, né, sem prejuízo do contexto, e na verdade tem prejuízo do contexto. Então a alternativa correta aí, D de dado. Beleza, moçada? Forte abraço, até a próxima questão.